constrangimento ou qualquer outra intenção. É para dar um resultado útil. E se é essencialmente para o resultado útil, temos de perguntar até que ponto a disciplina que é consagrada corresponde ou não a esse resultado que se pretende. Nesta altura, nós estamos sob a influência da revolução informática. A revolução informática altera radicalmente, em certos aspectos, os quadros de vida e tem uma repercussão profundíssima dentro do direito. No que respeita ao direito autoral, a revolução informática é ainda mais importante porque o direito autoral foi tomado como ramo de direito destinado a dar proteção a um certo número de realidades informáticas. Não está, e nem tem a possibilidade, de modo algum, de estar a discutir até que ponto essa correspondência existe ou não existe, mas verificamos que, antes de mais, certos bens informáticos, como os programas de computador e as bases de dados, foram consideradas objeto de uma proteção pelo direito autoral, já não no que respeita às topografias dos produtos semicondutores, que passou mais para o direito industrial. Isso, enfim, devo dizer que isso leva a abalar o princípio segundo o qual o direito de autor não protege realidades meramente técnicas e um programa de computador é uma realidade meramente técnica. Mas isso está consagrado, não está em discussão nesta altura, está consagrado no direito brasileiro, aliás, de uma forma inteligente, uma vez que a lei sobre os programas de computador não diz que o programa de computador é uma obra literária, o que, enfim, uma obra literária. Já viram declamar um programa de computador? Uma obra literária declama-se, não é verdade? Vejam o que é declamar um programa de computador. Mas, enfim, está estabelecido, mas a lei brasileira diz inteligentemente, aplica-se o regime das obras literárias. Não diz que é uma obra literária, ao contrário do que consta de outros tipos de lei. Então, isso constituiu um direito intelectual e, particularmente, um direito autoral da informática. Surgiu uma lei particular sobre os programas de computador. Como sabem, há uma referência às bases de dados, referências às bases de dados dentro da lei dos direitos autorais. Deverá pretender-se na reforma de lei trazer a matéria da informática para a lei dos direitos autorais? Eu suponho que, se o que se pretende é uma revisão, que é uma revisão parcial, não é uma lei radicalmente nova, se tivermos a ambição de trazer para a lei todos os problemas da informática, então nunca mais temos que esperar muito até aparecer essa lei. Basta pensar que há mais de 10 anos que vegeta no Congresso projetos sobre o comércio eletrónico e, não obstante a importância fundamental do comércio eletrónico, esses projetos estão muito longe de chegar a bom termo. Portanto, eu diria que a problemática geral da informática não deve ser... Muito obrigado. Não devemos procurar que seja incluída dentro do direito autoral, porque isso afastava esta necessidade de reforma, porque há muitos outros pontos que devem imediatamente ser reformados. Simplesmente, isso não significa que uma nova lei deva omitir toda e qualquer referência à informática, porque há muitos aspectos do direito de autor que hoje não podem ser contemplados sem ter simultaneamente em atenção o que se passa na informática. E, portanto, deve intervir mais profundamente, esclarecendo e desenvolvendo e resolvendo muitos problemas que hoje são essenciais. Lembro a problemática das obras órfãs.
Obras órfãs são aquelas cujo autor não é conhecido, ou que não entra em contacto, ou ainda aquelas em que a busca do autor, sendo possível, é de tal maneira onerosa que tirava qualquer possibilidade da exploração comercial daquela obra, desinteressava essa exploração. Ora bem, é preciso resolver este problema. É um problema que tem de ser resolvido. Não se compreende esta impotência nos vários países de não resolver uma situação que é benéfica para a cultura, que é benéfica para a indústria e que é benéfica para o próprio autor, desde que se garanta que o autor será remunerado quando o autor aparecer. Eu penso que há formas que eu diria muito simples, claro que tudo o que é muito simples tem de ser trabalhado ainda, mas há formas muito simples, como seria calcionar os direitos que seriam atribuídos ao autor se o autor, porventura, viesse a aparecer. Estes pontos devem ser, efetivamente, resolvidos imediatamente, são pontos concretos, são pontos de grande incidência, deviam estar. E, nessa altura, deveria ser tão bem aproveitado, e eu penso que há propostas nesse sentido, aproveitado para suprir a impressionante falta de referência a limites no digital. Estamos quase que sem limites no digital. Quer dizer, aparece um novo meio que tem as suas exigências, portanto, que levaria seguramente à construção de novos limites. E vai-se-lhe aplicar o direito clássico, o direito existente, quando o direito clássico, obviamente, não tem em consideração essa problemática do digital. Se tiver tempo, não tenho nada a certeza, o Sr. Moderador o dirá, eu procuraria depois refletir nesta matéria. Uma lei de direitos autorais deve centrar-se no direito autoral e só no direito autoral, não deve ir a outros domínios próximos, domínios paralelos, mas que não são direito autoral, como, por exemplo, a proteção do folclore, a proteção de certas manifestações culturais tradicionais, qualquer que seja o valor, não é matéria de direito autoral e não devemos confundir. Uma lei de direito autoral, pela própria expressão que eu emprego, abrangerá a matéria dos direitos conexos. Os direitos conexos estão, efetivamente, regulados na lei brasileira. Eu penso, todavia, que precisam de uma regulação mais profunda, nomeadamente no que respeita ao regime específico dos direitos conexos, porque, essencialmente, a lei procede através de uma remissão para o regime do direito de autor. E diz-se que o regime estabelecido pelo direito de autor aplicar-se-á no que couber aos direitos conexos. Mas os direitos conexos não são o direito de autor. Os direitos conexos referem-se à prestação e não a criações intelectuais. Ainda por cima das três categorias de direitos conexos que são consagradas, 2 são de direitos empresariais. Direitos empresariais. E, portanto, seguramente que o regime não pode ser declarado assim, pura e simplesmente, por uma remissão que vai sobrecarregar enormemente a prática para saber o que é que cabe e o que não cabe em relação aos direitos conexos. A este propósito, eu devo indicar que há um movimento internacional fomentado pelos Estados Unidos da América, não é declarado, é não declarado, mas há, fomentado pelos Estados Unidos da América e também recebido pela comunidade europeia no sentido de chegar a uma assimilação progressiva, uma identificação do direito do autor e dos direitos conexos. Eu até compreendo que isto seja assim, porque se o direito do autor hoje está transformada em mercadoria, o direito do autor está sob a égide da Organização Mundial do Comércio. Hoje a entidade importante não é a OMP, hoje a entidade importante é a Organização Mundial do Comércio, porque a OMP faz uns acordos que os países ratificam ou não ratificam, mas a Organização Mundial do Comércio, o que ela faz tem que ser absolutamente aceito, porque nenhum país pode deixar de participar no comércio mundial, e portanto é automaticamente recebido pelos vários países. Ora, se está subordinado à Organização Mundial do Comércio, é porque é tratado como uma mercadoria, está transformado.